Bom dia a todos. Alô, alô, Cefra Luz. Bom domingo. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer o convite da Tânia Moretti. Estou muito contente de estar aqui com vocês e vamos conversar aí durante alguns minutos. O tema da nossa manhã vai ser reflexões em tempos de pandemia. Vamos aí dar mais um minutinho, né, para ver se todo mundo chega, se todo mundo entra. Vamos fazer nossa prece inicial e aí a gente vai conversando. Eu vou conversar durante mais ou menos 35 minutos. Depois eu vou escolher a casa de alguém para eu ir almoçar. Estamos combinados? Fiquem online, que é para eu poder fazer o sorteio aí de quem que vai pagar meu almoço hoje, certo? Um beijo no coração de cada um. Quem me conhece sabe que eu faço brincadeiras mesmo. E também, se quem quiser levar a sério, a gente combina depois da pandemia, aí a gente combina o almoço. Beleza? Muito bem. Já são 4 minutos ao vivo, vamos esperar mais 1 minuto, tá bom? 10:05, a gente começa a nossa conversa. Sempre com uma prece, sempre agradecendo a Jesus pela oportunidade de nós estarmos juntos, estarmos encarnados nesse momento, estarmos saudáveis. É uma bênção estar saudável. Eu não estou vendo a Tânia. Será que ela ouviu eu falar do almoço e aí já se escondeu? Eu estou acessando aqui os comentários e não estou vendo a Tânia, não. Olha, vocês que estão aí ao vivo, vocês falem para ela que não pode fugir. Deve ter saído correndo mesmo. Alguém colocou aqui que ela saiu correndo. Acho que sim. Mas tudo bem, isso não é papel de palmeirense, tá? Palmeirense costuma honrar os compromissos, hein? Ai, ai, ai. Muito bem, bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, que Ele nos inspire. Vamos fazer uma prece rápida para nos conectar com a espiritualidade. Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome, te pedindo bênçãos para este evento online, te pedindo inspiração, Jesus, para que alcancemos esses corações, te pedindo, Jesus, sempre que esteja conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Muito bem, gente, reflexões em tempos de pandemia. Como é que vocês estão vivendo este período tão desafiador? Pois é. Pandemia. Nós estamos vivendo momentos inusitados, não é? Imagina se ano passado, lá em outubro do ano passado, se alguém dissesse para a gente, né, que 2020 seria assim, a gente ia dizer que a pessoa estava louca. Mas aconteceu. Agora nós estamos inseridos nessa odisseia desafiadora que nós espíritas sabemos que faz parte da transição. Pandemia. Pan, esse prefixo pan, significa tudo. Pandemia é uma epidemia que tomou proporções planetárias. Logo, eu, você,
toda a torcida do Corinthians, Palmeiras, Botafogo, todos, no mundo todo, estamos vivendo esse desafio. Nós estamos todos imersos num grande luto. Luto é tudo que você faz para vivenciar uma perda, para elaborar uma perda. Então, todos nós estamos vivendo o grande luto da perda da nossa vida como ela era antes. Aqueles moldes, aquele jeitão. Então, daquele jeito que era, não vai ser mais. Então, essa nossa nova situação nos gera angústia, ansiedade, medo, insegurança. Então, alô, alô, Tânia. Tânia já chegou, entrou no ar. Bom dia, bom dia. Muito bem. Então, nós, inseridos nessa situação, sabendo que não estamos encarnados neste momento por acaso, o que nos cabe, gente? Olha só, o nosso tema é reflexões em tempos de pandemia. Então, eu não vou falar de um assunto específico, eu vou falar de várias questões relacionando com a pandemia. Combinado? Então é isso. Puxa sua cadeira aí, se acomoda direitinho, pega seu café, sua água e vamos conversando, tá bom? A proposta é que seja um bate-papo, uma conversa aberta, reflexões em tempos de pandemia, tá bom? Olha só, então eu estava falando dos sentimentos que a pandemia desperta em nós, não é? Medo, ansiedade. E aí, tem gente que se pergunta o que fazer com esses sentimentos. Valide. Olha só, negar não é um bom caminho. Então, a dica é perceber o que está sentindo, dá nome para o que você está sentindo. O que eu estou sentindo? Medo. Medo. Esse medo, ele procede? Lógico que procede, gente. Porque a gente está com medo, porque a gente está temendo pela vida da gente, pela vida das pessoas que nos cercam, nossos entes queridos. Então, esse medo, ele é legítimo. Primeiro passo, dá nome ao que você está sentindo. Segundo passo, legitima. É legítimo, faz sentido esse medo. Terceiro passo, o que eu estou fazendo do ponto de vista prático para administrar isso? Vou sair de casa. Eu me pergunto, preciso mesmo sair? Então tá. Se a resposta for sim, eu tenho mesmo que sair? Eu tenho mesmo que me expor? Então, eu vou me expor, ok? Álcool gel nas mãos, máscara, porque quando eu estou pondo a máscara, eu estou me protegendo e protegendo os outros. Amo o próximo como a ti mesmo. Certo? E aí eu vou, #partiu. Lá onde eu vou, eu não vou aglomerar. Se estiver lotado, eu vou evitar aglomeração. E antes de sair, eu vou fazer uma prece. Isso mesmo. Que prece que você faz antes de sair? Tem uma música, sabe aquela música? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Então, segura na mão de Deus e vai. #partiu, vai fazer o que você tem que fazer, ok? Eu tenho a minha prece. A minha prece, minha mãe me ensinou. Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Eu tenho Jesus por mim, contra mim, nada será. Amém. Show, vírus. Entendeu? E o meu pai ensinou outra,
que dizia assim: São Bento da Água Benta, Santíssimo do altar, todo mal que esteja nesse caminho, se afaste, que um filho de Deus vai passar. Amém, oba! E vamos que vamos. Entendeu? É isso. E olha só, você que porventura esteja pensando assim, vá, mas essa prece vai adiantar de alguma coisa? Lógico que vai, criatura. Lógico que vai. Vamos embasar cientificamente a nossa prece? Vamos? Muito bem. Existe um geólogo chamado Greg Braden. Ele acredita em Deus. Ele acredita em vida após a morte. Ele acredita que nós somos espíritos imortais. Greg Braden, PhD em computação espacial. Ele estava estudando campos de petróleo. E aí ele descobriu que toda vez que você fala, toda vez que você pensa e toda vez que você sente, você constrói um campo eletromagnético. E esse campo forma como se fosse uma túnica, uma cápsula em volta de você. Do ponto de vista da lei de ressonância, você só atrairá para você pessoas e situações que estejam em sintonia com esta túnica que você formou. E aí? Você ainda tem dúvida de que sua prece faz maravilhas? Então, você prefere sair de casa falando bobagem? Você prefere sair de casa espalhando pânico, falando para as pessoas assim, mulher de Deus, onde que vai dar isso? Credo, eu nem vejo mais o jornal, Ave Maria. Você vai fazer isso? Ou você vai segurar na mão de Deus e caminhar? Então, é por aí o caminho, viu? Muito bem. Aproveitando, falando de Deus, eu queria contar para vocês. Olha só, o nosso tema, reflexões em tempos de pandemia. Então eu queria contar para vocês. Olha só, uma colega virou para mim e falou assim: Ô Deusa, eu estava pensando em fazer uma live com você. Aí eu falei, uma live, legal, beleza, vamos fazer essa live. Aí ela disse, legal, vamos lá. Aí eu falei assim, do que vai falar a live? Aí ela disse, eu pensei na gente falar nos principais pilares que irão nos sustentar pós-pandemia. Aí eu falei, joia, legal. E que pilares são esses? Aí ela disse assim, eu pensei no pilar econômico, emocional e físico. Aí eu disse assim, escuta, menina, e não vai ter Deus nessa conversa, não? Aí ela disse assim, Deusa, para! Você e essa mania de ficar colocando Deus religião, nas coisas. Aí eu falei assim, não, menina, não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, de espiritualidade. Aí ela disse assim, então, você e essa sua mania de ficar colocando os espíritos em tudo. Aí eu falei assim, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Sem Deus, eu não vou fazer live. Sabe por quê? Porque Deus é o grande pilar. Deixa eu te falar uma coisa. Sem Deus, não vai ter outro pilar. Nem pilar econômico, nem pilar financeiro, nem pilar de físico, nem pilar emocional, nem coisa nenhuma. Entendeu? Alô, alô.
Cefra-luz. Vamos combinar. Deus é o pilar. Já caiu essa ficha para você? Então, reflexões em tempos de pandemia. O que você está esperando para cair essa ficha? A segunda onda do coronavírus, a terceira onda, sei lá o quê, todas as ondas? Então, nós precisamos, gente, reflexões em tempos de pandemia, ok? Olha só, algumas pessoas falam assim: meu Deus, eu não sei o que fazer com as crianças dentro de casa. Eu não aguento mais, eu não vejo a hora de voltar às aulas. O que eu faço com essas crianças dentro de casa? Alô, alô, Cefra Luz. Alô, alô, você que está aí junto, pensando com a gente. Escuta, lugar de criança é dentro de casa, com o pai e a mãe. Lugar de criança não é na escola o dia inteiro. Não é na escola metade do dia e a outra metade no balé, no judô, na natação, no inglês, entendeu? Lugar de criança é junto com o pai e a mãe e os avós, para aprender como se comportar no mundo de provas e expiações. Lugar de crianças é perto do papai e da mamãe, que são seus principais referenciais em tempos de pandemia e em quaisquer tempos. Sabe por quê? Porque não existem crianças. As crianças são espíritos. Espíritos imortais, temporariamente num corpinho frágil, aparentemente frágil. Alô, alô, você, acorda para a vida, entendeu? Não vai esperar mais pandemia, mais segunda onda, mais terceira onda. Capítulo 7, segunda parte de O Livro dos Espíritos, pergunta 330 a 343. As crianças são espíritos que retornam em corpos frágeis. O título dessa passagem lá do Livro dos Espíritos, desse bloco de perguntas, Prelúdio do Retorno. Pois é, são espíritos. E olha só, estão vindo não por acaso. Aliás, ninguém que reencarnou neste período está aqui por acaso. Tá bom? Então, preparem as crianças, trazendo-as para vivenciar a realidade da pandemia. Se você fica poupando a criança, contando historinha da carochinha, você está perdendo o bonde de preparar esse espírito para a nova terra. Porque eles vieram aparelhados para enfrentar desafios típicos de um planeta em transição. Entendeu? Você vai continuar deixando eles passando a largo de você? Deixar eles no celular o dia inteiro, no videogame o dia inteiro, ignorando o que está acontecendo? Ou você vai trazê-los para que eles assumam o protagonismo das suas histórias? Você pode imaginar que a maneira como você está lidando com eles, seu sobrinho, seu neto, seu filho, seu afilhado, você estará preparando-o para a nova terra? Pois é, eu vou dar um exemplo para vocês. Você está sentado aí direitinho, está acomodadinho? Então, vamos conversar. Conversa não acabou, não. Ixi, ainda tem tempo. Ainda estou aqui pensando quem que eu vou escolher para ir almoçar, gente. Então, olha só. Estamos refletindo em tempos de pandemia.
Estamos falando das crianças, que não são espíritos. Aproveite esse cidadão aí reencarnado próximo de você, que você está achando que é bobinho, que não está prestando atenção em nada, que você fica conversando com suas amigas e fazendo mímica. Muita calma nessa hora, viu? Nós estamos lidando com espíritos imortais que retornaram e que estão atentos, porque eles precisam se estruturarem para dar conta das tarefas que estão por vir. Entendeu? Olha só, fui fazer um exame, fui no laboratório. Quando cheguei lá, o guarda estava na porta com aquele termômetro, checando a temperatura das pessoas. Todo mundo de máscara. A ordem era manter o distanciamento. E aí, todo mundo de máscara, todo mundo bonitinho, glória a Deus, obedecendo, amém, Jesus. Muito bem. E aí chegou um casal, presta atenção, hein? Estou falando de criança, hein? Presta atenção. Não vai dar bola fora depois de hoje, hein? Aí chegou um casal com uma criança, um espírito imortal, ó, 4 anos. E a criança estava sem máscara. Aí o guarda virou para a mãe e falou assim: olha, tem que pôr a máscara na criança. Não vai dar para ela entrar assim. Todo mundo tem que estar de máscara. A mãe virou e falou assim: ah, seu guarda, não vai dar. É só uma criança, o senhor não está vendo? O senhor acha que ela vai deixar pôr a máscara? Olha só, o espírito que está ali, presta atenção. Toda vez que você vê uma criança, lembra do que eu estou te falando. Tem um espírito ali dentro. Fique esperto. Então, olha só, o espírito que está ali, que não tem 4 anos, já está entendendo o recado, viu? Que a mãe dele não tem pulso com ele. E que ele vai poder manipular. Olha que beleza. Pois é. Aí, o pai da criança virou e falou assim: isso mesmo, seu guarda. Libera aí, porque não vai dar para pôr a máscara. Gente, eu estava ali do lado e pensei assim: peraí, meu nome é Deusa, sobrenome SAMU, igual ambulância. Ah, não, então eu vou lá. Fui lá. Virei para a mãe e falei assim: a senhora deixaria eu dar uma palavrinha com seu filho? Aí ela ficou me olhando, e aí eu me apressei em explicar que eu era psicólogo. Alô, alô, Cefra Luz. Para a gente fazer essas coisas não precisa ser psicólogo, tá, gente? Mas é que eu quis me justificar para a mulher poder liberar lá. Aí eu me agachei para olhar no olho do espírito imortal que está ali naquele corpinho de 4, entende? Me agachei e falei assim: olá, como que você chama? E aí ele falou o nome dele. Vamos imaginar que fosse Pedro, tá? Aí eu falei assim: Pedro, você percebeu que tá todo mundo de máscara? Olha aí, olha em volta. Aí ele olhou e aí fez assim. Aí eu falei assim: você sabe por quê? Aí ele fez assim. Aí eu falei assim: olha, é que tem um bichinho bem pequeno, tão pequenininho, que a gente nem enxerga o danado. E ele pode pegar a gente. E a gente vai ter um dodói muito grande. E tem algumas pessoas que até morrem. O seu papai e a sua mamãe amam
muito você. Por isso, eles não querem que você fique dodói, nem que você morra. E aí, a gente vai ter que pôr a máscara. Combinado? E aí ele virou e disse: pronto, gente. Acabei de educar um espírito para a nova terra. Ele não é uma criança bobinha que não está entendendo. Entendeu? Aliás, você já se deu conta que nós, os adultos, a gente tem um monte de minhoca na cabeça, justamente porque a gente foi criada assim? Um bando de tonto? Os pais da gente amavam a gente e fizeram o que eles sabiam, fizeram o melhor, tá? Mas eles criaram a gente, por exemplo, levava para tomar a vacina, não explicava nada, a gente chegava lá, todo mundo chorando, o pai da gente falava que não ia doer nada, e doía, aí a gente chorava, a mãe da gente falava, passou, não tinha passado, entendeu? Então, gente, nós espíritas, nós temos cartas na manga que outras pessoas não têm. Então, a gente precisa viver de acordo, coerentemente com tudo que a gente aprendeu. Lembra disso, por favor. As crianças são espíritos. Se você olhar no olho, explicar e pedir a parceria delas, mostrar para elas que elas são protagonistas, que elas precisam colaborar. Qual que é a parte delas neste momento? Você estará aparelhando-as para a nova terra. Olha só, a minha paciente me contou que o filho dela acordou de noite, 6 anos. E aí ela foi lá na cama e falou para ele, filho, o que houve? Aí ele disse, ai mãe, não estou conseguindo dormir porque eu fico só pensando nas crianças do coronavírus. Aí ela disse assim, mas quais crianças? Aí ele falou, ai mamãe, as crianças pobres. Como que elas vão fazer para se proteger do coronavírus? Aí a mãe virou e disse assim, ah, meu filho, vamos fazer uma prece, vamos dormir. Aí amanhã a gente pensa nisso, né? Ela disse que estava cansada, ela queria dormir. E aí o filho dela disse assim, ah, mamãe, mas é que eu queria ajudar as crianças pobres. Aí ela falou assim, tá bom, meu filho, então faz o seguinte, vamos pedir para o anjinho da guarda para ele vir no seu sonho, dar umas ideias para a gente, aí amanhã a gente vê como que a gente vai ajudar. Ela disse que falou isso, mas ela nem estava pensando em nada, sabe? Ela queria mais era ir dormir. E aí foram dormir, fizeram a prece e foram dormir. Alô, alô, Cefra Luz. Alô, alô, vocês que estão aí sentadinhos, conversando, bebendo aguinha, café. Nós, na doutrina dos espíritos, aprendemos que o espírito não dorme. O corpo precisa descansar, mas o espírito vai dar uns rolezinhos, entendeu? Vocês têm dúvidas de que, ao dormir, o espírito daquela criança, que não é uma criança, fez uma interação com seu anjo da guarda e que seu anjo da guarda buzinou na cabecinha dele? Pois é, eu não tenho dúvidas nenhuma. Chegou no dia seguinte, a minha paciente disse que ela pensou que o menino já tinha até esquecido. O menino virou para ela e falou assim, mamãe, eu tive umas ideias para ajudar as crianças pobres. Aí ela falou, quais são as ideias? Aí ele falou assim, a gente vai pegar todos os brinquedos que eu não uso mais e vai distribuir para as crianças pobres. Aí ela falou assim, ué,
E o que isso tem a ver com coronavírus, menino? Aí ele virou e disse: mamãe, lembra que você me explicou que quando a gente está feliz, a gente não fica doente? Pois é. As crianças pobres vão ganhar os brinquedos, vão ficar felizes e o coronavírus vai passar longe. Eita! Gostou, né, Cefra Luz? Pois é. Então, hello, né? Vamos acordar para a vida. Vamos exercer o nosso papel de cristãos, de espíritas. Capítulo 18 da Gênese de Allan Kardec. São chegados os tempos. Pois é, tempos do quê? Das entranhas do globo se agitarem? Não. Os espíritos dizem lá que são as nossas entranhas que precisam se agitar. Nossas entranhas morais. Você já parou para pensar o que você precisa mudar? O que você precisa dar uma melhoradinha? Vou fazer uma perguntinha básica para você. Com quem que você ficou preso na pandemia, hein? Ha, ha, ha. Pois é. Então, você não vivia se perguntando qual é a sua missão? E aí? Você vai continuar se perguntando? Sua missão, de repente, está aí do seu lado. Sua cunhada, que não devolve as Tupperware. Está aí. Entendeu? Disfarça. Olha só, você, quando a gente fala de missão, pergunta 573 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: poderíamos dizer que cada um de nós temos uma missão? E aí o Espírito de Verdade responde: sim, cada um de nós temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros, para que se cumpram os projetos da divindade. Pois é. A minha paciente virou para mim e falou assim: deusa de Deus, lá em casa éramos eu, minha mãe e minha irmã. Eu nunca me dei bem com minha mãe, a gente vivia só brigando. Graças a Deus que eu ia para o trabalho e eu voltava quase 11 horas da noite. Então, tinha dia que quando eu chegava, minha mãe já estava até dormindo. Então, era fácil conviver, porque eu nem via minha mãe. Antes da pandemia, a minha irmã saiu de casa, foi morar fora. E eu pagava uma cuidadora para ficar com minha mãe. E eu ia trabalhar. Então, a gente brigava menos, porque não se via, não convivia. E aí veio a pandemia. Deusa do céu, o que é isso? Eu presa o dia inteiro com minha mãe. E aí, deusa, como se não bastasse, a cuidadora da minha mãe pegou o coronavírus. Adivinha o que aconteceu? Ficou eu e minha mãe, ela e eu, dentro de casa. Deusa, pelo amor de Deus, o que eu faço? E aí eu falei para ela: leia aquela passagem do Evangelho. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Descubra o que você pode melhorar na convivência com sua mãe. Porque o universo, Deus, através das suas leis, está dizendo para vocês duas: ó, fica um pouco aí junto, para ver se vocês se entendem.
Fica aí no seu quadrado? Pois é, gente. Então, e aí a gente fica pensando assim, né? A gente fica pensando no outro. E você, hein? Pensa em você, criatura. Você fica pensando no outro. Olha só, eu vou contar de mim para vocês, aí eu já termino, tá bom? Porque isso aqui, essa conversa vai longe. As pessoas perguntavam assim, Deusa, você atende online? Aí eu falava assim, não atendo online, porque online a gente a gente perde muito, né? Não é a mesma coisa. Ai, gente, não dá certo. E aí veio a pandemia. Olha eu aqui, gente, dando palestra online. As minhas palestras, quem já me viu dando palestra, eu gosto de andar, de me mexer, de conversar, de trazer a plateia para participar. Pois é, online. Pois é. Tive que me reinventar. Estou atendendo todos os dias. O meu programa na rádio e na TV Mundo Maior está tendo que ser tudo online. Eu estou dando aulas online. Olha só, gente. Ontem eu dei uma aula sobre solidão e suicídio para um grupo de adolescentes. Então, a pandemia é um momento pedagógico para que nós reflitamos o que nós podemos melhorar. E quando você encontrar aquela sua amiga no supermercado e ela virar para você e falar assim, nossa, menina, que é isso? E aí você, ao invés de falar para ela, pois é, não, você vai falar para ela, isso é a transição. Gênese de Allan Kardec, capítulo 18. Toda vez que a humanidade está pronta para subir mais um degrau, eis que os desafios aparecem. Welcome. Entendeu? E se a sua vizinha disser assim, gente de Deus, onde que vai dar tudo isso? Aí você vira para ela e fala assim, vai dar onde nós quisermos. Faça a sua escolha. Pois é. E para encerrar, alô, alô, Cefra Luz, vamos encerrar lembrando do livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas foi publicado após a morte de Allan Kardec. Ele havia compilado vários textos e ele tinha guardado, provavelmente, para publicá-los na Revista Espírita, mas não deu tempo. No livro Obras Póstumas, tem um texto datado de abril de 1866, e o título do texto é Regeneração da Humanidade. Lá está dizendo tudo que estava acontecendo com a gente antes da pandemia está lá, gente. Lá está falando que as pessoas, que a gente nunca viu tanta gente louca antes, é verdade, né? As pessoas com vários tipos de psicopatologias. Lá está dizendo do número o aumento do suicídio, inclusive entre as crianças. Pois é. E aí está tudo lá. Mas eu quero encerrar dizendo para vocês o texto que está lá no parágrafo 31. Parágrafo 31 do
texto Regeneração da Humanidade, que está lá no livro Obras Póstumas. Parágrafo 31, tem um recadinho para vocês aí do Cefra Luz, para mim e para toda a torcida do Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Ponte Preta, Ponte Branca, Ponte de qualquer cor, entendeu? Então, o texto diz assim: Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotamento. Não temais os obstáculos. Trabalhem e agradeçam a Deus por vos ter colocado na vanguarda dessa falange. Posto de honra que você pediu. Isso mesmo, alô, alô, você pediu, se liga, entendeu? E os espíritos continuam. Posto de honra que você pediu. E para ser digno, se mantenha corajoso, perseverante e devotado. É isso aí. Se você não sabe, coragem não é ausência de medo. Coragem é uma palavra dupla. Core, de coração, e agem, de ação, de agir. Então, seja corajoso. Apesar do medo, vai que é tua, filho de Deus. Muito obrigada por estes momentos. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida. Que Jesus, o nosso Mestre, continue nos abençoando. Elevemos então os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela vida, pela oportunidade do trabalho com Jesus. Pedindo a Jesus que derrame sobre o planeta azul as suas energias. Energias transformadoras que preenchem todos os cantos e recantos do nosso planeta. Energia abençoada que nos envolve, que penetra todas as nossas células, nos impulsionando para o bem. E que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. Que assim seja, graças a Deus. Beijo, Cefra Luz. Fiquem com Deus.